Santo de Deus, para que nada se perca, que a sua mente possa estar focada naquilo que o Espírito Santo de Deus quer trazer para a sua vida. Quem sabe qual é a campanha que nós estamos vivendo aqui na Cidade de Refúgio nessas quartas-feiras? O poder da escolha. Há poder na escolha, há poder nas suas escolhas. Todos nós somos munidos e vivemos a partir de muitas escolhas. E eu creio que não vai ser diferente hoje. Durante todas as quartas-feiras que nós estamos aqui, nós nos deparamos com pregações que têm nos confrontado em diversos âmbitos da nossa vida, não é verdade? Alguns são confrontados, em como escolher, o que escolher, por que escolher. E isso tem nos levado a uma dinâmica de aprendizagem constante, amém? Não é verdade? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela Tua presença, agradecemos pela presença do Espírito Santo neste lugar, que já está mudando vidas, que já está mudando focos. Eu creio, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tem uma palavra para trazer ao coração de cada um dos Teus filhos, a começar pelo meu, a cada um dos meus irmãos e aqueles que assistem o culto online. Eu peço que a Tua presença seja constante durante este culto, continue conosco, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, segundo o seu propósito para esta noite, trazendo vida, restauração e transformação, em nome de Jesus. E a igreja diz amém? Glória a Deus. Vocês percebem o quanto as escolhas que nós fazemos interferem diretamente no nosso presente e no nosso futuro? Vocês conseguem perceber isso? Desde uma simples escolha daquilo que você vai comer no restaurante, até uma escolha grande, com quem você vai casar, com quem você vai viver, se você vai casar. Essas escolhas, elas permeiam a nossa vida durante todos os dias. Isso é muito incrível. Agora pare, pense um pouco e comece a refletir sobre as escolhas que você tem feito na sua vida. Eu quero que você tire esse momento. Em nome de Jesus, não deixa nada te distrair. Em nome de Jesus, amém? Eu sei que tem algumas pessoas chegando, mas vamos entrar nessa palavra, porque o Espírito Santo, ele está em movimento, ele está aí, tocando no particular, no individual de cada um de vocês, então fique atento. É boa essa presença, eu não quero perder por nada isso, não quero também que você perca, amém? Então pense, quais as escolhas que você tem feito na sua vida e que te colocaram em situações maravilhosas? Situações incríveis, oportunidades. E outras escolhas que você fez na sua vida, que por algum motivo te colocaram em situações um tanto quanto constrangedoras. Pensa aí. Vai passando um filme na cabeça, As escolhas que você fez que te colocaram em situação constrangedora é mais difícil de esquecer do que aquelas que te propiciaram coisas boas. É muito interessante quando isso acontece na nossa vida. Existe um rapaz na Bíblia, que é uma história muito conhecida, acredito que a maioria aqui já ouviu falar, já leu a respeito, ou já viu algum filme, algo a respeito desse rapaz, que é o filho perdido, A gente não tem o nome dele, mas conhecido como filho pródigo. Essa história está lá no livro de Lucas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho segundo o doutor Lucas, está lá no capítulo 15, no versículo... A partir do versículo 11, nós encontramos essa história. Quem achou, diga amém. A parábola do filho perdido. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. Ele escolheu a herança, e desperdiçou, gastou tudo o que tinha com aquilo que não devia. O rapaz já havia gastado tudo já tinha gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda, a fim de tratar dos porcos.
Ali, com fome, ele já tinha vontade de comer aquilo que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome? Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do seu filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E aí começaram uma grande festa. Essa é a história do filho pródigo, do filho perdido. Alguém que em algum momento da vida optou por uma escolha não tão boa. Vocês lembram no início que eu pedi para vocês refletirem, pararem e pensarem sobre escolhas que vocês fizeram na vida, que umas colocaram vocês em situações maravilhosas e outras colocaram em situações constrangedoras? Lembram? Essa escolha do filho pródigo colocou ele numa situação muito constrangedora, a ponto de passar fome, a ponto de ter que comer comida dos porcos. E toda essa escolha, ela veio a partir de um desejo, de um ímpeto. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo o que querem? Aquelas pessoas que optam aquilo que está dentro da sua pulsão, do seu desejo? Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. E dentro da escolha dele não estava apenas a herança do pai. Intrínseco a essa escolha estava também a morte do pai. Vocês já pararam para pensar que a gente só recebe uma herança de um parente falecido, não é verdade? Amém ou não amém? Amém. Nós só recebemos aquilo que é... Eu não consigo receber a herança da minha mãe, espero que ela viva muito, mas antes de ela falecer. E ele aqui, a gente pode traduzir que ele chegou para o pai dele e falou: olha, pai, para mim o senhor morreu. Da minha parte da herança, eu não quero esperar que isso aconteça, porque eu quero ir para bem longe. Então, intrínseco a essa escolha estava a morte do pai, porque a herança só é dada ao filho depois da morte dos pais. Uma segunda coisa que eu parei para observar na escolha do filho pródigo é o afastamento dos amigos e do irmão. Porque ele provavelmente era um rapaz jovem, provavelmente vivia naquela comunidade, era um rapaz popular, afinal, ele era filho de um homem rico, tinha um irmão, provavelmente ele tinha ali os funcionários do pai, pessoas que cresceram junto com ele, e ele também escolheu deixar essas pessoas de lado para viver uma aventura em um país distante, né, em uma terra longínqua. Dentro dessa escolha, além da morte do pai, o afastamento dos irmãos, estava também a escolha da liberdade de fazer aquilo que ele queria. E o grande perigo disso é que nem sempre fazer tudo o que quer é bom. Talvez, em um pensamento rápido, a gente possa desejar isso. Eu queria tanto fazer tudo o que eu quero. Mas isso é possível? É possível a gente fazer tudo o que quer? Nem sempre, meus amados, fazer tudo o que quer é sinal de liberdade. Pelo contrário, pessoas que fazem tudo o que querem correm um grande risco de serem prisioneiras do desejo. Pensando sobre isso, e para quem não sabe, né, eu estou estudando, e quando a gente estuda, a gente vê Deus em tudo, não é verdade? Quem aqui estuda? Meu Deus, cada aula que eu tenho na faculdade, eu me pego pensando: olha, que interessante isso. Parece a história do filho pródigo. Aí surgiu esse pedaço, essa introdução dessa mensagem. Gente, eu não tenho pretensão nenhuma de dar uma aula aqui de psicologia, longe disso. Mesmo porque eu não sou uma aluna tão nota 10 assim. Mas eu estava pensando em um teórico, talvez todos vocês conheçam, já tenham ouvido falar. Quem já ouviu falar de Freud aqui, né? Freud explica. Essa frase é bem conhecida, né? Freud é um doutor, né, um médico, e ele também é conhecido como o pai da psicanálise. E ele tem uma teoria muito interessante sobre a concepção da mente, sobre o que é a mente.
Como que é essa construção de mente? E ele diz, né, segundo ele, é em 3 aspectos, que se chama id, ego e superego. Nossa, pastor, o que será isso? Eu vou explicar. Eu tenho uma colinha aqui, né, para eu não falar bobagem. Então, olha o que ele fala, que o id está relacionado aos instintos e é totalmente inconsciente, ou seja, é algo que você faz sem pensar, é inconsciente. Essas estruturas é formada pelos impulsos, instintos e desejos. O id está sempre em busca do prazer e não lida bem com frustrações. Ele quer sempre uma solução imediata para tudo, e essa estrutura desconhece a razão e os valores morais. Olha que interessante, a gente pode traduzir o id como aquela pessoa que quer tudo na hora, que quer tudo do seu jeito e conforme ela deseja. Né? Vocês conhecem alguém assim? Ou talvez você seja assim, eu quero, do meu jeito. Esse é o meu desejo. Não é assim? E aí, vem a segunda instância, que vem para trazer um equilíbrio a essa estrutura da mente. Lembrando que é uma mente, né? Então, são 3 estruturas em uma pessoa, tá, gente? A segunda estrutura é o ego, também conhecido como eu. E o ego, ele é o racional. Ele controla esse id, ele controla esses instintos. Ele funciona como um mediador e busca facilitar a interação do id com as situações externas que ocorrem na vida de um indivíduo. É como se ele desse opa, eu sei que você deseja isso, mas é por aí que você tem que ir? Ele é uma forma de consciência, de você perceber o mundo externo e controlar as pulsões. Ao contrário da paixão, que é irracional e é representada pelo id, o ego vai pelo viés da realidade e barra esses ímpetos em busca do prazer. O principal objetivo do ego é buscar um equilíbrio entre os impulsos, né, entre os desejos, e um equilíbrio também da repressão que existe na próxima instância, que é o superego. Pensa, né, o nome já diz, superego. É um super senhor. É alguém, imagina um juiz, bem grandão assim, com aquela martelo, decretando ordem o tempo todo. A pessoa que é conduzida pelo superego, geralmente ela se autopune demais, ela se culpa demais, ela é presa demais à moral, ao bom costume. É aquela pessoa aprisionada pelas regras, pelas leis. Ele tem o objetivo de reprimir através da culpa, barrar os impulsos que são contrários a regras sociais e insiste para que o ego se comporte com moral. Então, o superego, ele é como parece até um vilão, né? Mas quando ele é exagerado em uma pessoa, ela se sente culpada de tudo e se reprime demais. Pensando nessas 3 instâncias, eu fiz uma associação com o filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele foi levado por esse desejo. Quero conhecer o mundo, o que tem de mal nisso? Não quero saber do pai, não quero saber dos meus amigos, eu quero saber dos meus desejos. E aí ele foi lá, pediu a herança dele, viu que tinha a possibilidade de, com dinheiro, conquistar todos esses desejos e foi para a gandaia, por conta dos desejos. Depois, nós podemos fazer uma analogia do pai, que ele impediu o filho de ir, mas ele provavelmente orientou esse filho. Né? Ele não ficou feliz com o posicionamento do filho, mas não impediu ele de ir. E o irmão mais velho é aquele que julga. Por que você fez essa festa para ele? Por que você recebeu ele de volta? Ele não fez errado? É o moralista. E eu fiquei super encantada com essa analogia. Quantas vezes, quando nós vamos escolher algo, nós só paramos para calcular os benefícios daquilo que é escolhido? Quantas vezes nós somos levados por esse ímpeto, por esse desejo, por essa vontade de querer fazer tudo do jeito que a gente acha que é certo? O filho pródigo, gente, ele escolheu em deixar o pai e não quero entrar no mérito de deixar o pai, né? Porque a Bíblia fala, né? Você deixará teu pai e tua mãe. Então, deixar o pai não é errado, não é uma escolha errada. Mas ela é errada quando ela é fora do tempo. Ele escolheu fora do tempo o que ele deveria ter feito
quando tivesse mais amadurecido, quando não fosse tão levado aos próprios desejos, às próprias vontades. Muitas vezes, as coisas que você quer e deseja não estão erradas, mas ainda não é hora. Ainda não é o momento. Saiba o momento certo de agir. Então, o problema não é o desejo em si, mas é a forma com que você aplica esse desejo, a forma com que você busca realizar esse desejo. Já ouviram aquela frase, os fins justificam os meios? Já ouviram essa frase? Se eu não me engano, é de Maquiavel. A direção também não sabe. Mas, enfim, não justificam. Nós que cumprimos os princípios bíblicos, que buscamos a palavra de Deus, precisamos compreender que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo certo para que os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades sejam realizadas ou não. E estar maduro para entender isso, buscar o equilíbrio no meio dessas escolhas, que é a grande sacada. É isso que faz da sua vida uma vida equilibrada e feliz. E aí, pensando em tudo isso, né, nessa filosofia, psicologia, enfim, em todas essas questões, eu trouxe tema para a ministração dessa noite, que é o poder da escolha, responsabilidade versus culpa. Repita comigo. O poder da escolha, responsabilidade versus a culpa. Para entrar na revelação da palavra que o Senhor trouxe para mim, eu fui buscar na Bíblia pessoas que representavam essa responsabilidade dentro do reino de Deus, que representavam esse papel de se responsabilizar ou não por desafios, por momentos realmente que fossem marcar a história da palavra de Deus. E eu conversando com a Gabi, até perguntei para ela, fala aí, a Gabi trouxe Sadraque, Mesaque, Abidnego. Depois, lendo, temos Moisés, nós temos José, nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que assumiu a responsabilidade. A gente vai falar um pouco dele aqui. Mas a primeira figura que o Espírito Santo me traz para que nós possamos entender essa linha tênue entre a responsabilidade e a culpa foi Paulo. Porque muitas pessoas confundem o sentimento de culpa com o sentimento de responsabilidade, não é verdade? Porque uma mesma situação pode gerar os dois sentimentos na gente. Muitas vezes, ao invés de percebermos que houve um processo ali de nos responsabilizarmos por uma situação, nos punimos, nos culpamos. Por isso que a linha é muito tênue, é uma linha muito fina entre essas duas palavras, que, na verdade, existe uma distância enorme sobre os resultados. Os dois são muito diferentes entre si, mas podem trazer consequências positivas e negativas para as pessoas que cultivam esse tipo de sentimento. Agora, quando você entende a diferença entre esses dois, você começa a cultivar um sentimento sadio, um sentimento de responsabilidade sobre as suas escolhas, que não vai te levar a afastamento do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Então, eu espero que vocês entendam nessa noite a diferença entre ambos, né? E como lidar com essas diferenças, como lidar com esses sentimentos que pertencem a todos nós. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim. Deixa eu abrir aqui. Dá glória a Deus aí. Eu venho de uma gripe forte e a garganta fica seca às vezes. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim, não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo.
Minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem ninguém antes da hora, esperem o julgamento final. Quando o Senhor vier, Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então, cada um receberá de Deus os elogios que merece. Nestes versículos, meus amados, Paulo está trazendo um grande exemplo de alguém que sabe diferenciar responsabilidade de culpa. Ele traz esses dois sentimentos em um mesmo texto e declara-se inocente, mas que não quer provar isso para ninguém. Ele sente que a sua consciência está tranquila, mas ele diz também, olha, se eu estiver errado, existe alguém que vai me julgar, alguém que é responsável por isso, e esse alguém é o Senhor. Não cabe a homem, não cabe a mulher, cabe ao Senhor julgar as minhas ações. A minha obrigação e função é ministrar a palavra, é falar de Jesus Cristo, é ministrar o Evangelho. E eu assumo essa responsabilidade para mim, independente das consequências. Eu assumo essa responsabilidade para mim com aquilo que tem de bom e de mal em proclamar o Evangelho. Mas, pastora, será que tem algo de mal em proclamar o Evangelho? Obviamente, ele corria risco de perder a própria vida. Junto com a pregação, ele poderia esperar resultados positivos e resultados negativos, mas a responsabilidade assumia todos esses riscos. Então, quando alguém se levantava para acusar, para levantar algum falso testemunho, que foi o caso aqui da própria igreja contra Paulo, Paulo disse, olha, eu não estou preocupado com o que vocês estão falando. Eu sei o que eu estou fazendo, chamei para mim essa responsabilidade e é isso que eu vou fazer. Cabe ao Senhor, aquele que eu sirvo e é naquele que eu creio, o julgamento. Quando você entende a diferença da responsabilidade, você não se sente culpado. Quando você entende a importância de assumir responsabilidades, você não se preocupa com as falsas acusações que são lançadas contra você, não é verdade? Porque isso acontece muito. Acontece muito. Pessoas se levantam contra a igreja, pessoas se levantam contra a sua vida, pessoas se levantam contra a liderança o tempo todo. E isso é normal. O ser humano tem muito hábito de ver só o que é mal, ou segundo aos olhos dele, aquilo que ele acha que está certo ou errado. Mas Paulo está dizendo, quem me julga é o Senhor. Quando você assume uma responsabilidade na casa de Deus, quando você assume uma responsabilidade no seu relacionamento, quando você assume uma responsabilidade com a sua família, com os seus amigos, no seu trabalho, você precisa chamar para si essa responsabilidade. Ser quem você é responsabilidade sua. E lidar com isso é ter liberdade até na hora de escolher. Algumas pessoas estão sempre perguntando, pedindo opinião para os amigos, para os pastores, para os líderes. Eu devo fazer assim? É assim que eu devo fazer? Às vezes a pessoa já sabe a resposta, mas o medo de assumir que foi você que escolheu sozinho é tão grande que você vai ter que pedir a opinião das pessoas. Porque aí, se der errado, né, foi o diácono Tiago que me orientou assim. Então, eu tenho medo de assumir a responsabilidade, porque eu confundo muito a responsabilidade com a culpa. Quantas vezes você sabia o que você deveria fazer e não fez, por medo de dar errado? E pensando que ia dar errado, você foi negligente com aquilo que você foi chamado para fazer. O medo da culpa afasta você dos seus compromissos, afasta você do comprometimento com Deus. Assumir responsabilidades é bom, mesmo quando as coisas dão errado. Quando você assume uma responsabilidade no reino de Deus, ou no lugar que você estiver, você precisa contar com as variáveis daquela perspectiva, daquilo que você está buscando. E o que são essas variáveis, pastora? Coisas que podem sair do eixo, coisas que podem dar errado. Principalmente quem lida com pessoas. Principalmente quem trabalha com pessoas. E quem aqui não trabalha com pessoas? Eu acredito que em todos os lugares, até quem trabalha sozinho numa sala, tem que ter comunicação com pessoas, não é, pastor Tiago?
Então, um ser humano, ele é tão múltiplo, uma Tina, é tão múltipla. Imagina uma Tina múltipla, com uma Gabi mais múltipla, com uma Fabíola mais múltipla. Imagina a confusão que é lidar com essas variáveis. Então, nós traçamos um plano, nos responsabilizamos por esse plano, mas não contamos, às vezes, com o que pode dar errado. E isso faz, muitas vezes, a gente sair de lado e dizer, não foi minha culpa, porque a gente não entendeu que você é responsável pelo que dá certo e pelo que dá errado nas suas escolhas. Deu para entender isso? Então, essas são as variáveis que nós temos que colocar ali na balança. Quem já leu pesquisa de Bob, pesquisa e de diversos setores, que sempre eles colocam lá a margem de erro, para mais e para menos. Quando eu era criança, eu ficava me perguntando, por que margem de erro? Não pode errar, né? Eu ficava pensando, tem que ter lá, pesquisa, isso aí está errado. Não entrava na minha cabeça, mas a vida foi me ensinando que tem margem de erro. A vida foi me ensinando que tem aquelas coisas que a gente faz um plano e quando a gente percebe, não era bem assim. Então, pensando sobre responsabilidade, eu me perguntei, qual outro exemplo bíblico traz a consciência sobre a importância dessa palavra? E o Senhor me levou ao livro de Esther. Que exemplo de responsabilidade, que exemplo de uma mulher que assumiu a responsabilidade, que salvou todo um povo. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Esther, capítulo 4 de Esther. Nós vamos ler, primeiramente, vamos ler só do versículo 1 ao versículo 5, que vai trazer o posicionamento de Mardoqueu naquela situação catastrófica que estava acontecendo. Para quem não sabe, era uma situação onde houve um decreto do rei, onde todo o povo judeu poderia morrer, tinha o risco de morrer. Abra então em Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita, mandou-lhes roupas para que ele as vestisse e tirasse aqueles panos de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo daquela forma. Gente, no caso de Mardoqueu, a gente vê alguém que não podia fazer nada frente à situação que ele foi colocado ali. Era uma situação de morte para ele e para todo o povo dele. E ele não tinha o que fazer. Quantas vezes você se vê em uma situação que você não tem como agir, que você não tem como assumir a responsabilidade? O que Mardoqueu fez? Chorou amargamente. Buscou amargamente uma resposta que não podia vir dele. E dessa forma, sabe o que aconteceu? Ele conseguiu chamar a atenção da sua sobrinha. Ele conseguiu chamar a atenção de Esther. Ele precisava dar um sinal. Quantas vezes a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente não tem responsabilidade sobre aquilo, mas também não fazemos nada para mostrar para quem tem a responsabilidade que aquilo está acontecendo? Ah, eu não tenho nada a ver com isso, é de outro ministério, não me importo não. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, é a família do outro, eu não me importo com isso. Quando as coisas acontecerem que você não tem poder de mudar, você não tem responsabilidade sobre aquilo, faça como Mardoqueu. No mínimo interceda. No mínimo se ajoelhe no pó.
No mínimo, porque se nós vemos degradação familiar, se nós vemos destruição na vida do outro, se nós vemos brigas em outros ministérios, se nós vemos pessoas sofrendo, padecendo como cristãos, o mínimo que nós devemos ter como responsabilidade é sermos intercessores dessas pessoas. E essa é uma responsabilidade que nenhum cristão pode fugir, que todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus foi chamado para fazer. Então, como Mardoqueu, ele de alguma forma conseguiu chamar a atenção de Ester. Em seguida, no versículo 6, diz assim: Hatá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real, que é onde ele estava. Ele ficou num lugar onde ele poderia ser localizado, ele foi estratégico. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Hamã foi quem tramou tudo isso contra o povo judeu. Ele queria ver a morte desse povo. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que ela fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em seu favor. Hatá retornou e relatou a Ester tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Aí ele volta lá, Hatá, o servo de Ester, volta até Mardoqueu e diz assim, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher se aproximar do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Qualquer pessoa que fizer isso será... Vamos lá, qualquer pessoa que fizer isso será morta. A não ser que o rei estenda o cedro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, ele devolveu, chamando ela para a responsabilidade. Ele devolveu na medida daquilo que ele acreditava que era o propósito de Ester. Lá no versículo 13, acompanhe comigo. E mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Olha o chamado de Mardoqueu para Ester. Quem sabe não foi para você salvar toda essa nação, o propósito de você estar na posição que você está. Quem sabe não foi para salvar as pessoas que estão no seu bairro que você mora, onde você mora. Quem sabe que não é para você mudar o ministério que você está, que você foi colocado naquele lugar. Ao invés de você olhar para os defeitos das pessoas que estão lá, quem sabe você não é responsável para envolver essas pessoas em um crescimento espiritual, em uma transformação de vida, em algo que realmente faça diferença. Quem sabe você não mora com seus pais ainda, porque o Senhor quer usar a sua vida para converter o coração deles ao Senhor, através do seu posicionamento, da sua mudança de comportamento. Quem sabe? Foi isso que Mardoqueu disse para Ester. Quem sabe você não está aí por um compromisso maior do que apenas ser rainha, viver na badalação, no harém, curtindo roupas caras. Não é só para isso que você está aí, Ester. Ester entendeu. Assim que ela entendeu a sua responsabilidade, ela chamou para si e assumiu, independente das consequências. Olha o que a Bíblia fala na sequência. Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Ela podia ter parado aí, né? Mas aí ela continua e diz assim, eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Aqui tem um segredo muito importante. Não adianta apenas você mandar as pessoas orarem, mandar as pessoas jejuarem, você, como líder, orientar as pessoas a fazer o que elas têm que fazer na vida espiritual, se você não fizer também.
Você tem que chamar para você essa responsabilidade. Você tem que chamar para você o compromisso de exercer a sua espiritualidade com saúde. Porque senão você fica como um sino que soa, que tine, né? Vazio. Só emitindo som, mas não transformando ninguém. Ela chamou para ela a responsabilidade. Ela disse: eu jejuarei junto com as minhas criadas, junto com toda a nação. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Está aqui um grande exemplo de alguém que chamou para si. Como a gente diz lá na Coab, matou no peito e chutou para o gol. Ela assumiu a responsabilidade independente do risco que ela tinha de perder a sua própria vida. Quando você tem consciência do seu chamado, você assume as responsabilidades independente dos riscos. E se algo não sair como você esperou, a culpa não lhe é imputada. Nós somos declarados não culpados por causa de Cristo Jesus. Quando você assume a responsabilidade com a motivação correta, com a motivação de fazer a vontade de Deus, a culpa não lhe é imputada. Mesmo que não saia da forma que você planejou, da forma que você pensou. Glória a Deus. Lá em Romanos 8:1 diz assim: agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, não há condenação, não há culpa. Assuma a responsabilidade para aquilo que Deus te chamou. Muitos estão se perdendo porque os cristãos estão deixando essa responsabilidade para a liderança, para os pastores, para os líderes espirituais, para os grandes nomes do Evangelho. Você, no mundo espiritual, precisa ter um grande nome. E esse grande nome vem a partir do momento em que você assume a responsabilidade daquilo que você declara que é filho de Deus. Você precisa compreender, entender isso. Porque senão você vai começar a viver um ciclo destrutivo de vir à igreja, voltar para casa e nada muda. Vem à igreja, volta para casa, nada muda. Vem para a igreja, hoje foi legalzinho, teve uma energia boa, mas aí eu volto para casa e nada muda. Esse ciclo precisa parar. A igreja de Cristo na terra precisa crescer em graça e em conhecimento, não só em tamanho e número. E para que a igreja do Senhor cresça aqui na terra, movida pelo Espírito Santo, que ela cresça em graça e em conhecimento, nós precisamos assumir este compromisso. Nós precisamos chamar para nós essa responsabilidade. E nenhuma culpa será imputada. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 21 e 22, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Cristo, Ele nos livra da culpa, através da morte e ressurreição. Através de morte de cruz, Ele nos livra da culpa e nos traz para assumirmos um compromisso com o seu reino. E isso é responsabilidade. Aleluia! Não há nenhuma condenação. Cristo, Ele pode aliviar a nossa consciência pesada. Outra hora era a lei que nos punia. Era a lei que nos afastava. Era a letra fora de contexto que nos afastava desse compromisso, do privilégio de assumir esse compromisso. Mas hoje, o que te impede? Cristo pode aliviar todos os pensamentos que te afastam da presença dEle. Lá em João, 1 João, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dEle tranquilizaremos o nosso coração, porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e Ele sim conhece todas as coisas. Se você ainda em seu coração tem se condenado, maior do que o seu próprio coração é o Deus que está no céu, é o Deus que enviou Jesus Cristo para ser crucificado com morte de dor, com morte de cruz, para te livrar dessa culpa, para te livrar dessa condenação. E tudo que for fora disso é contrário à vontade de Deus para a sua vida. Não há mais culpa.
Não pode mais existir sentimento de culpa em você. É isso que a Bíblia está me mostrando. Mas, pastora, ainda assim, com todas essas respostas, eu me sinto culpada. Somente o Espírito Santo pode te convencer disso. Através da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31 até o 39. Vamos ler todos esses versículos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, desse sentimento de culpa, desse sentimento aí de tristeza, desse sentimento de alguém que não se sente capaz de se achegar novamente ao Espírito Santo de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É o que a Bíblia está dizendo. Quem intentará acusação contra você, filho de Deus, nação eleita? Quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Você mesmo? Esse seu sentimento de culpa, de autopunição, esse superego que tem te reprimido e te colocado em uma situação de constrangimento, de autopunição, de autoflagelação? Quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Ele quem te justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas, indo ao matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a Bíblia. Não há culpa, não há condenação, não há nada que possa te afastar da remissão dos pecados que foi imputado a Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nada, não há culpa. Em Isaías foi profetizado acerca disso, em Isaías 53, no capítulo 53, versículo 4 ao 6. E no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre o seu corpo levou todas as doenças. Contudo, nós os julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa do quê? Das nossas próprias culpas. As culpas, a sua culpa, a minha culpa está sobre ele. Foi ele que levou os açoites por conta do meu e do seu pecado. Então, ao contrário da culpa, Deus está nos chamando essa noite para assumirmos a responsabilidade que nos é imputada. E essa responsabilidade, intrínseca a essas responsabilidades, estão tudo que há de bom e tudo que há de ruim, em levar adiante a mensagem da cruz. Deus tem um chamamento para você esta noite. Deus tem um chamado de filhos e filhas maduros. Filhos e filhas cientes, conscientes daquilo que foram chamados para fazer. E que não abrirão mão. E que não abrirão mão daquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida. A revelação do altar para a sua vida esta noite. Eu quero que você reflita sobre tudo que o Espírito Santo está falando e mude alguma coisa aí dentro de você. Pare de culpabilizar as pessoas por aquilo que dá errado. Pare de responsabilizar as pessoas por aquilo que dá errado. Chame para você, tenha esse compromisso, levanta a cabeça, erga as mãos para os céus e confie, porque Deus está no controle de todas as coisas.
É Ele quem está, é Ele quem controla essas variáveis, é Ele com a sua onisciência que sabe quais serão essas variáveis, e só Ele pode te dar sabedoria para lidar com aquilo que der errado. O filho pródigo jamais voltaria para casa, meus amados. Ele jamais voltaria para casa se na hora que ele agachasse para comer as bolotas dos porcos, ele se sentisse apenas culpado. Percebendo a sua culpa, ele assumiu a responsabilidade do seu erro. A partir de assumir a responsabilidade do seu erro, ele voltou à casa do pai. E deu a cara a tapa: pai, eu pequei contra Deus e pequei contra você. Me perdoa. Somente quando nós temos essa consciência de responsabilidade, nós pedimos perdão. Sentir-se culpado, meus amados, invalida a graça. A culpa te distancia da graça. Provavelmente, ele jamais voltaria. Ele não teria recebido a graça superabundante de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça do Pai superabundou sobre o Filho arrependido. E é assim que o Senhor vai fazer na sua vida. Você que se sente culpado essa noite, receba o perdão que vem do alto. Receba o perdão que vem da cruz. Porque aonde abundou o pecado, superabundante graça de Deus alcançará. Aleluia! Fugir da responsabilidade retarda os planos de Deus para a sua vida. Fugir da responsabilidade de alguma forma vai fazer com que você fique andando em círculos e vai retardar todos os projetos que Deus tem para cumprir em você. Então, em nome de Jesus, comece a se perguntar: no que eu tenho negligenciado a minha vida? No que eu tenho deixado de fazer? Será que eu preciso orar mais? Será que eu preciso buscar mais a face de Deus? Será que eu preciso jejuar mais? Será que eu preciso estudar mais? Será que eu preciso me relacionar mais com os meus irmãos? Será que eu preciso estar mais presente no corpo de Cristo? O que eu tenho deixado de fazer com a minha vida que tem feito eu me distanciar do comprometimento com a vontade de Deus para mim? Porque se distanciar da vontade de Deus é se distanciar daquilo que é bom, que é agradável e que é perfeito, meus amados. No que você tem negligenciado o seu chamado? Em tudo nessa vida. Não tenha medo de dar a cara a tapa. Não tenha medo de se colocar à frente em situações que talvez ninguém assumiria os riscos. A nossa igreja, ela é fruto de pessoas que assumiram riscos e continuam assumindo até hoje. A responsabilidade de lutar pelo Evangelho de Cristo em favor de uma minoria que foi condenada por homens. A nossa igreja é fruto de pessoas que mataram no peito e chutaram para o gol. De pessoas que assumiram a responsabilidade com o risco de perder monetariamente, familiarmente, de perder fisicamente, porque haviam agressões, haviam palavras de afronta, haviam orações contrárias, mas quando as pastoras assumiram o compromisso de lutar por mim e por vocês, que outrora fomos rejeitados por conta das acusações humanas, elas assumiram esse compromisso, amém? Aleluia! Você está debaixo dessa unção que é liberada do altar. Você está debaixo do envio profético. E esse envio não é um envio de covardia, não. É um envio para que você tenha coragem de dar a cara a tapa por amor a Cristo. Que você tenha coragem de dizer: sim, eu sou cristão, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. É hora de você chamar para você essa responsabilidade e literalmente vestir a camisa do corpo de Cristo onde Deus te colocou. Não perca mais tempo. Escolha assumir a responsabilidade e não permita que a culpa te tire do centro da vontade de Deus, porque tem perdão para todos aqui. Tem sangue derramado na cruz para todos que estão aqui. Tem sangue derramado na cruz para você que está assistindo o culto ao vivo. Tem sangue derramado na cruz por todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Deus, em nome